Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu estava no meu devocional, na minha leitura da palavra, me deparei com esse versículo muito importante que fala sobre oração. É a única forma, meu irmão, de nós falarmos com Deus, entendeu? É com base na oração. Temos que orar, meus irmãos, senão não vai ser Deus que vai operar na nossa vida, vai ser o homem, vai ser o diabo, menos Deus. Porque para Deus nos ouvir, para nós conversarmos com Deus, para assim Deus operar na nossa vida, é só com base na oração, meus irmãos. E eu estava tendo esse entendimento com a minha leitura diária, que eu me deparei, né? Eu estou no livro de Lucas e no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 adiante, né? Vamos fazer uma leitura estendida, mas tem uns versículos chave. Vamos lá. Lucas 18, versículo de 1, o versículo 1, que é uns versículos chave. Mas vamos ler até o 13. Né? Vamos ler até o 14, né? Vamos ler o capítulo de Lucas 18, do 1 ao 14. Vamos ler, meus irmãos e irmãs. É um conselho que eu dou, tem que meditar na palavra, porque a gente tem que obedecer o que está aqui na palavra. A gente tem que aprender o que está aqui na palavra, né? Por isso que os pastores têm que pregar o que está aqui. Eles têm que reportar o que já está escrito, pronto. Já está pronto, é só repetir, né? Por entendimento dos irmãos, para os irmãos crescendo na graça e no conhecimento. Então vamos lá. No versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo chave. Temos que orar sempre, meus irmãos. Segundo o versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará, outro versículo chave, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Amém, né, meus irmãos? O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que a gente tem que orar, tem que insistir dia e noite, sem parar, sem cessar, né? Como está no versículo 1. Muito bom. Aqui o Senhor Jesus, nosso Senhor, que é o próprio Deus, está nos dando orientações de como chegar a Deus, como Deus operar na nossa vida, como Deus agir na nossa vida, como Deus nos ouvir. É com base na oração e se humilhando, mostrando para Deus, em nome do Senhor Jesus, que você é dependente dele. Você não pode fazer nada para si próprio. É Deus que faz tudo. Então você tem que se humilhar. Então, igual aqui, esse versículo, vou falar o versículo chave. O 1 e o 7, né? Que é o 7, né, que o Senhor Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los. Mas não é assim, meus irmãos, que parece? A gente ora, parece que Deus está demorando, parece que Deus está tardando a nos defender, a julgar nossa causa, mas não é verdade. Mas ele está nos botando à prova. O que Deus está fazendo? Está nos botando à prova para ver a nossa fé, entendeu? Para ver a nossa fé.
para ver a nossa fé, meus irmãos. Então, parece que ele está demorando, mas ele não está demorando, ele está nos botando à prova, fazendo um teste. Vamos lá então no versículo 8. Mas antes, meus irmãos, eu peço aos irmãos, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, principalmente comentário que eu quero saber o que os irmãos pensam. Se inscreve aí, meus irmãos, para esse canal alavancar, para essa mensagem chegar, essa verdade, esse verdadeiro evangelho chegar a mais irmãos e irmãs. Vamos lá no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, Jesus Cristo não é mentiroso, ele está afirmando que Deus está vindo, na verdade, depressa para fazer justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra. Aí, ó, você tem que orar e ter fé. Aparentemente parece que Deus está demorando, mas não está demorando. E sim, a verdade, ele está vindo depressa para fazer justiça. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Outro versículo chave. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem a outros. Já está acabando, meus irmãos. Olha só, esse versículo-chave também. Versículo-chave 1, 7, 9. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí quer dizer, o fariseu estava dizendo, não estava orando para Deus, estava orando para si mesmo, dizendo que era melhor, dizendo que não pecava, dizendo que não tinha pecado, dizendo que era perfeito. E na verdade não é isso. Todos nós somos pecadores miseráveis, dependentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia de Deus. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí ele fala que dá dízimo, jejua. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse propício quer dizer misericórdia. Ó Deus, seja misericordioso a mim, pecador. Digo-vos que aí Jesus falou, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, aquele, porque tanto o que se exaltou será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. É fato, meus irmãos, vocês viram aqui que o fariseu se exaltou, dizendo que era melhor, que dava dízimo, que jejuava, que não pecava, que não era igual ao publicano. O publicano reconheceu que é o miserável pecador dependente de Deus em nome do Senhor Jesus, né? Mostrou para Deus que é dependente dele, que ele, o publicano, só sabe fazer o mal, só sabe fazer coisa errada, e que dependia assim então da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E quem desceu justificado ali, quem desceu abençoado? Parecia que era o fariseu, né? Aparentemente, parecia que era o fariseu, que o fariseu falou que o fariseu só estava se justificando, só estava se exaltando, né? O fariseu estava mostrando que era digno de ser ouvido por Deus, né? Por obras, né? O fariseu estava se achando o tal, né? O fariseu estava falando que tinha méritos, né? Para Deus ouvir a ele. Mas, pelo contrário, o publicano se humilhou. O publicano fez o certo. Confessou para Deus que é miserável pecador, que só sabe errar, que é fraco, miserável e que é dependente da bênção de Deus, do agir do Espírito Santo na vida dele, para ele fazer o bem, fazer a vontade de Deus, né, meus irmãos? Então, pode botar aí que o versículo-chave é 1, 7, 9 e o 14. Mas
eu deixo esse conselho, meus irmãos. Medite no capítulo todo, para você ver o contexto. Então, meus irmãos, aqui a gente aprende o poder da oração e temos que aceitar e reconhecer isso, que para falar com Deus é só com base na oração, meus irmãos. Isso serve até para mim, que estou fraco em oração. Então, vamos orar, que é a única forma de falar com Deus. Amém.